E hoje, pessoal, a gente está com um convidado, o nome dele é Marcel, um convidado que vai colocar em pauta aqui todas as dúvidas que a gente tem sobre a Kabbalah. Você sabe o que é a Kabbalah? Kabbalah, muita gente não sabe o que é a Kabbalah. Uns falam Kabbalah, outros falam Kabbalah, e vamos saber hoje realmente o que é a Kabbalah. Obrigado a presença. Eu que agradeço. É isso aí, vamos explicar para essa turma toda aí o que é a Kabbalah. Mas antes de começar, né, exatamente, eu quero que você fale quem é o Marcel, para a turma que está assistindo a gente conhecer você, né? Quer que eu conte um pouquinho da minha história? Você falou que fala pouco, né? Eu falo bastante mesmo. Mas vamos lá. Sim. Você veio da onde? Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, tenho 53 anos, sou casado, tenho 2 filhas. Nasci numa família tradicional, comum, vamos dizer assim, daqui de São Paulo. Meu pai e minha mãe originalmente católicos, cristãos católicos. Sim. O meu pai teve um período da vida que ele foi kardecista, frequentou um centro kardecista, espírita, né? Centro espírita. Uhum. A minha mãe acompanhava ele. Depois o meu pai se concentrou mais mesmo na igreja, porque isso daqui é uma tendência mesmo do meu pai desde pequeno. Meu pai, quando ele era garoto, ele almejou ser padre. Né? Legal. Chegou a ficar internado num seminário, né? Ele é lá da região do Paraná, morava ali e ele estudou durante alguns anos no seminário, ia seguir a carreira de padre, mas alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. Ele entrou em algum tipo de discordância ali com o esquema da excesso de disciplina, talvez, do seminário, e acabou desistindo. Aí conheceu minha mãe quando estava mais adulto, casou. Mas ele sempre teve um vínculo muito forte com o cristianismo. É um camarada que hoje ele tem mais de 80 anos, lê a Bíblia todo dia, vai à igreja todo domingo. Que legal. E o tempo todo, Jesus, Deus está sempre na cabeça dele de alguma forma. Eu acho que eu cresci ali nesse ambiente. Com essa raiz, né? E foi ele que me ensinou a rezar Ave Maria, Pai Nosso. Né? Legal. Começou a me levar para a igreja. E por isso, eu acho que uma questão talvez até genética de ser parecido com ele. Desde pequenininho eu tinha uma aspiração muito grande de conhecer o Criador, de conhecer aquilo que era invisível, de saber o que está para além dessa vida. Sim. Mas eu não me identifiquei em nenhum momento de uma maneira profunda com a igreja, como acontecia com meu pai. Eu fui à igreja algumas vezes, aquela coisa católica, fiz lá a primeira comunhão. Ele não queria que você virasse padre também? Não, padre não. Não forçou isso? Não, nunca. Ele sempre me orientou no sentido de seguir os mandamentos, de ser uma boa pessoa, de ser honesto, essas coisas assim, né? E de confiar em Deus acima de tudo. Claro. Mas assim, indo na igreja, tinha algumas coisas pra mim ali que eu achava, com todo respeito, assim, eu achava que não me completavam. Né? Sim. Então, não via muito sentido naquele negócio de senta e levanta que tem na igreja católica, né? E eu nunca tive uma relação próxima com ninguém dentro da igreja. Eu sei que isso existe, mas não foi o meu caso. De alguém que pudesse me ensinar. E eu tinha um monte de pergunta pra fazer. Desde pequeno? Desde pequeno, sempre fui meio doidinho. Pra você ter uma ideia, no período que meu pai frequentava centro espírita, eu tô tentando imaginar aqui, mas eu acho que eu tinha alguma coisa como 9 anos de idade. E aí um dia, né, eu não estava entendendo o que era aquilo exatamente, porque eu era muito garoto. E aí um dia ele me explicou que o médium, né, aquilo que eles chamavam de médium que tinha ali no centro, era uma pessoa que pelo menos acreditava-se que ela estava ali com o espírito de uma outra pessoa nela. Recebendo a informação, né? Que era a pessoa, que era esse espírito que estava dando passe, que estava orientando as pessoas lá e tal. E aí, cara, quando ele falou isso pra mim, que eu tinha 9 anos, eu falei assim, pai,
Você tá com um morto ali na sua frente, o cara que já passou pro outro lado, e vocês estão indo lá beber aguinha benta e perguntar pro cara como é que você faz pra contornar uma determinada... Cara, você tem que perguntar pro cara quem é Deus, origem, o que tem lá do outro lado, o que acontece quando a gente morre. Eu vou lá agora no centro... mais complexas, né? Aí eu falei, não, quando o cara me chamar lá pra me dar um passe, eu não quero passe não, eu quero sentar e fazer uma entrevista, quero fazer um podcast. Vamos lá, quem tá aí, vamos lá. Né? Quero saber pro cara, ó, você morreu, o que você sentiu, né? Como é que foi o processo? Exato. O que acontece com a gente, o que você vê do outro lado. O que tem aí do outro lado, né? Onde fica Deus ali no céu, né? Sim. Você já foi pro inferno? Realmente é ruim daquele jeito? Meu pai falou, você tá louco, moleque, você não pode fazer isso não. E aí ele me reprimiu. Entendi. Falou que eu não podia fazer isso, porque eu ia desestabilizar o negócio, que ninguém fazia isso, que eu era maluco. E aí eu fui, né? Porque quando ele ia ao centro, sei lá, era algum dia da semana qualquer, sei lá, terça, quarta-feira. Sim. E aí ele ia junto com a minha mãe, não tinha ninguém pra ficar em casa, eu era garotinho, eu tinha que ir junto, né? Mas assim, eu ficava lá olhando as coisas assim, e às vezes de longe ele só me olhava assim, quando era a minha vez... Assim, ele me dava aquele olhar penetrante. Se controla, né? Porque, tipo assim, não vai falar besteira. Mas eu ficava com coceira pra chegar lá pro médium, né? Porque se é verdade que tem uma entidade ali... Um outro ser. E não é... Eu não tô falando com a pessoa que é dono daquele corpo. Pô, esse cara sabe um monte de coisa. Eu não quero tomar aguinha benta, ou o camarada, sei lá, passa a mão no meu ombro lá pra me dar um passe, e eu falar que eu tenho que me aplicar melhor na escola, porque eu era garoto, né? Falei, pô, tem um monte de coisa pra saber, cara, um monte de mistério pra desvendar. Então, eu sempre fui assim. Eu acho que eu nasci assim, né? Curioso, talvez. Então, curioso. Uma boa parte é curioso, mas tem um outro negócio que eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar de Kabbalah mais pra frente, que é uma coisa de perfil mesmo, né? Sim. Quando eu tava pra ser alfabetizado, acho que 5, 6 anos de idade, antes inclusive desse período Kardec do meu pai. Como ele tinha me ensinado a rezar, Ave Maria e Pai Nosso, em algum momento, não sei o que deu na minha cabeça, porque nunca foi uma coisa que ele falou, né? Era uma coisa minha, né? Já que você tá perguntando de mim, eu tô falando de mim. Eu sei que não é muito bonito falar de si mesmo, mas... Eu garotinho assim, tinha que ir pra escola de manhã, entrava na escola acho que 7h30, levantava umas 6h30, alguma coisa assim pra me vestir, tomar café, pegar as coisas e ir até a escola. E eu sempre era muito bagunceiro. Certo. E surgiu na mente um momento que eu entendi, sozinho, não sei porquê, que eu devia ser grato pela vida de alguma forma. Né? Por ter família, por ter uma casa pra morar, comida pra comer. Eu tinha um cachorro, teve um período que eu tive um cachorro. Que é difícil uma criança reconhecer isso, né? É esquisito isso, né? Sim. E eu ouvia meu pai falar de Deus, e eu imaginava, cara, se Deus é tão bom, eu preciso retribuir de alguma maneira, né? Eu não posso simplesmente ser eu, naturalmente, diante de um Deus tão incrível, né? Diante de uma incrível energia como essa, né? Exato. E aí, na minha concepção infantil de que eu tinha que fazer alguma coisa, como eu não sabia o que fazer, e a única instrução que eu tinha recebido bem pequenininho era que eu tinha aprendido a rezar o Pai Nosso e Ave Maria, eu botei uma meta pra mim. Então eu ia pra cama, dormir, nunca falei isso pra minha família. Eu deitava na cama e coloquei uma meta que eu precisava rezar, fazer 50 orações antes de dormir todas as noites, porque era o que eu podia oferecer de volta pro Criador. Seu reconhecimento, né? Agora, pergunta se alguma vez eu bati a meta, né? Nunca, né? Porque, pô, moleque, cansado, acordando 6 horas da manhã, eu começava a rezar e capotava, né? Já deu 2, já tá... já tava lá bêbado de sono. Aí no outro dia eu acordava bravo, decepcionado comigo mesmo, falava, cara, eu realmente não presto, né? Porque é só rezar, né? E eu tentei isso um período, não lembro, mas não foi um período assim de 3 ou 4 vezes, deve ter durado mais de 1 ano. Todas as vezes eu fracassei, eu nunca consegui. Algumas vezes eu consegui um pouquinho mais, talvez tenha chegado lá em 20. Mas nunca devo ter chegado à metade da meta. Sim. Né? Agora, não sei de onde saiu isso. Isso é uma coisa de acho que perfil mesmo. Né? E depois a gente vai ver mais pra frente, vai aparecer isso seguramente aqui nesse podcast. A Kabbalah tem muito a ver com esse tipo de sensação. Entendi. De ser recíproco. Não é bem isso, mas
como a gente está no começo aqui, vamos começar a pensar em reciprocidade, que é uma coisa, né, que a gente vai ensinar em curso de Kabbalah. Começa a falar sobre isso. Sim. Porque como é que funciona o ser humano? No geral, a gente vai pensar ou procurar o Criador quando a gente tem algum problema. Então surgiu um perrengue e eu tô com aquela dor, não sei como resolver, porque se eu sei como resolver, eu vou lá, resolvo e acabou. Resolve, esquece, é isso. Agora, quando eu vejo que eu tô na enrascada e não tem saída, aí eu vou procurar o sobrenatural para ver se resolve o meu barraco, né? E eventualmente, né, num número menor de casos, mas existe também aquelas pessoas que quando receberam alguma graça, alguma coisa, quando estão numa sensação ou numa situação favorável, elas lembram de fazer algum tipo de agradecimento, etc e tal. Mas no geral, a nossa relação com Deus, ela sempre se baseia naquilo que eu espero que Ele me entregue. A pessoa esquece a reciprocidade, né? E como a gente acredita que o Criador é pleno, absoluto, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, ele não precisa de nada, então eu não tenho que dar nada para ele. E o processo não é assim, não. Não que ele precise de algo. Mas tem que ser reconhecido. Mas é importante para nós tentar oferecer alguma coisa de volta. Porque isso é uma mudança radical de postura. Sim. Entende? E o começo do estudo da Kabbalah vai apontar justamente nessa direção. Legal. E esse começo, vamos aproveitar, né, que a gente já está assim, explica pra gente o que é a Kabbalah, pra gente já entrar nesse assunto da Kabbalah. Então, quando a gente vai procurar sobre Kabbalah em literatura, na internet, você vai descobrir, se você já não sabe, que é aquilo que é tido como mística judaica. Sim. Né? Aí aqui, normalmente eu gosto de fazer uma separação aqui com relação à palavra mística. Isso aqui me incomoda um pouco. Isso mas é uma coisa pessoal, tá? Sim. Porque assim, o que cada pessoa entende pela palavra místico, né? Misticismo. Assim, pode ser a parte mais profunda do conhecimento espiritual, a parte mais oculta. Aí, ok. Né? Então, se a Kabbalah é a mística judaica e eu entendo por místico a parte mais profunda, o conhecimento mais condensado, mais complexo, mais verdadeiro e mais próximo de Deus, tá ótima essa definição que muitos rabinos, inclusive, apresentam assim. Mas se você é um ocidental e entende místico como um conjunto de práticas mágicas que pode te dar uma sensação de poder sobre a realidade ao seu redor, do tipo, sabe aquela coisa de o São Longuinho? Perdi o chaveiro, perdi o celular. Pede pra São Longuinho e se você encontrar dá 3 pulinhos. Né? Faz alguma coisa na lua cheia. Simpatia, isso não tem nada a ver com Kabbalah. Entende? Então, se a pessoa entender essa definição e interpretar o místico como Kabbalah deve ser um conjunto de práticas mágicas que vai me dar alguma possibilidade de mudar minha realidade, foi pro caminho errado. Esquece, não tem nada a ver com isso. Né? Com relação à primeira definição, é isso mesmo. A Kabbalah sempre teve dentro do judaísmo. Normalmente você vai ter uma explicação que vai nessa direção de que ela é um aprofundamento do conhecimento teológico judaico, né? Mas se a gente for ser verdadeiro, honesto com a história, em vez da gente entender que a Kabbalah é alguma coisa que surgiu dentro do judaísmo, pode ter certeza que é o contrário. O judaísmo, na verdade, é uma religião que nasceu a partir da Kabbalah. A Kabbalah existe antes do judaísmo. Certo. Né? Só para tentar esclarecer o público que eventualmente muita gente não conhece. Quando a gente fala de cristianismo, que é mais próximo da nossa realidade para a gente entender, eu não posso dizer que no seu tempo Jesus era cristão. Porque o cristianismo não existia enquanto Jesus estava vivo. Sim. Né? Jesus era judeu. Entende? Certo. Depois que passou a história toda magnífica de Jesus, os discípulos e outros que foram chegando construíram aquilo que a gente chama hoje de cristianismo.
baseado na vida e na obra de Jesus. Mas Jesus em si não era cristão porque o cristianismo não existia. Sim. O cristianismo veio depois, inspirado em Jesus. Exato. Né? Total sentido. O judaísmo, ele nasce, vamos dizer assim, oficialmente com Abraão. Né? Portanto, da mesma forma, a gente não pode dizer que Abraão era judeu se o judaísmo vai começar a ser construído, vai começar a nascer a partir de Abraão. Então, Abraão tá como Jesus ali, meio que no limite daquilo que é pra frente dele é o judaísmo, e antes dele não era judaísmo ainda. Então, se a gente olha para Noé, na Bíblia, por exemplo, que é o personagem da arca que colocou os animaizinhos ali dentro da arca na época do dilúvio, eu não posso dizer que Noé era judeu. É óbvio que na história judaica, você percebe ele, uma linhagem que começa lá em Adão, passa por Noé, vai chegar em Abraão, vai evoluindo e assim por diante. Mas como o judaísmo vai acontecer só lá na frente, então Noé não era exatamente um judeu. Mas ele é considerado como povo de Israel por uma questão que tem a ver com a alma e com um monte de outras coisas que é complexa pra caramba. Outros assuntos. Mas como a religião não existia, então não tem como ser... É a mesma coisa que eu falar que Abraão poderia ser cristão. Se o cristianismo não existia, não tem como Abraão ser cristão. E não tem como Noé ser judeu. Sim. Só que no tempo de Noé, a Cabalá já existia. Interessante. Entende? Então, o judaísmo foi a religião que surgiu em decorrência da Cabalá, e a partir daí a Cabalá ficou sempre circunscrita no meio judaico. Existem autores aí do século XII, XIII, XVII, XIV, né? Acho que do século... Se não me falha a memória aqui, eu posso estar, salvo engano meu, ter algum engano aqui, mas acho que do século XII, XIII para frente já tem um monte de autor europeu que começa a escrever sobre Cabalá. Mas o que eles escrevem é aquilo que eles entenderam da interpretação de alguns textos ou livros que eles tiveram acesso. Certo. Eram pessoas tremendamente capazes, inteligentes, dedicadas, etc e tal, e foram escrever a respeito. Mas eu posso garantir para você que não é exatamente a mesma coisa. Existem algumas chaves que simplesmente, se você não tiver um acesso a uma fonte autêntica, e quando eu falo de fonte, não estou falando só do livro, mas eu estou falando para alguém que te traduza o que está no livro, a mente humana não é capaz de capturar o que está no livro. É impossível. Né? E assim, não precisa pensar em livros complicados, como o Zohar, por exemplo, que é o livro mais importante da Cabalá depois da Bíblia, depois da Torá. Sim, sim. Se você pegar a Bíblia que está na sua casa, ela é um livro de Cabalá, mas normalmente as pessoas não sabem. Interessante isso daí. Porque existem níveis diferentes de interpretação do texto bíblico. Certo. Né? Eu posso interpretar literalmente, posso interpretar, digamos assim, metafórica ou simbolicamente, já é uma outra maneira. E digamos assim que você pode avançar até um nível de interpretação que é o nível técnico mais profundo, mais espiritual do texto bíblico. É por isso que muitas vezes as pessoas acham que existem contradições ou histórias que não fazem sentido na Bíblia. Fala assim, por exemplo, né, Moisés recebe os mandamentos dizendo não matarás. Mas, embora Deus tenha dito não matarás, se a mulher trair o marido, apedreja. Se acontecer isso ou aquilo, apedreja. Se você encontrar, apedreja. Então, peraí, é pra matar ou não é pra matar? Não é, tá no mandamento. Entende? Então tem um monte de coisa que pra nós é contraditório. Por exemplo, como é que a humanidade inteira pode ter surgido de um casal original? Se você pegar alguém que sabe um pouquinho de biologia, vai falar assim, isso ia gerar uma degeneração genética e jamais a humanidade ia ter crescido a esse ponto se partiu só de duas pessoas. Por causa da deformação. Porque não é isso que está dito lá. Sim. No ponto de vista mais espiritual, digamos assim, mais profundo. E a Cabalá é um decodificador da Bíblia. E o livro do Zohar, que é esse livro mais complicado, ele é o livro de Cabalá, ou seja, a decodificação no seu nível mais profundo, mais elevado. Então imagina que a gente começa estudando Cabalá aprendendo tabuada, se a gente fosse comparar com matemática, e o Zohar é uma coisa que são aulas de cálculo na faculdade, vamos dizer assim. Então bem até você chegar em cálculo, não se preocupa com cálculo agora. Tenta começar com a tabuada, aprender as 4 operações básicas, mais, menos, vezes, dividir. Sim.
e deixa o Zohar um pouquinho para mais tarde. Mas o Zohar, ele é, entre outras coisas, uma explicação nesse nível mais elevado do texto bíblico.